Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava na mão o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar. Em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí diz-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, na sua descendência será bendita todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Betseba, onde ficaram residentes. Até aqui, irmão, amém? Todos nós conhecemos a história, né? Escrita por Moisés, a lei, que era, meus irmãos, a lei de Deus, dente por dente, olho por olho. Aleluia, glória a Jesus, né? Hoje não é mais assim, né? A graça superabundou-se em nossos tempos, aleluia, aonde se havia o pecado. Aleluia, graça à morte de Jesus na cruz. Aleluia, que favor imerecível, meus irmãos e minhas irmãs, né? Aleluia, de Deus para com o ser humano, nós gentios, porque sabemos que a salvação veio para os judeus, mas eles o rejeitaram, né? Aleluia, e os gentios têm aceitado, aleluia, com bom, aleluia, ânimo, com grande proveito, aleluia. A Bíblia nos diz que Moisés escreve sobre Abraão, que Deus o provou, aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que no livro de Tiago, a Bíblia vai dizer que Deus, ele não nos tenta, e nem nós conseguimos tentar a Deus, mas Deus nos prova para ver o que está em nosso coração.
o que está no coração nosso neste momento. Aleluia. Em glória a Jesus. Às vezes passamos coisas, situações, aleluia, que são provas de Deus. Aleluia. O texto, para ganhar tempo, diz que depois das coisas, né, aleluia, todos os ocorridos passados, e veio, aleluia, glória a Deus, ocorrer desde o nascimento de Isaac, o deserto, aleluia, Israel, os patriarcas e tudo mais, destruição de Sodoma e Gomorra e vice-versa. Ganha tempo, vou entrar nos contextos anteriores, mas que depois dessas coisas Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse, Deus, Abraão disse, ele respondeu, eis-me aqui. Deus fala a Abraão. Abraão responde, eis-me aqui. Versículo 2, Deus continua a falar com Abraão, dizendo, pega o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, lhe ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Aí que está, meus irmãos, né? Aleluia. Seu único filho, aquilo que ele amava. Quem é que não abriria mão de algo, né? Aleluia. Por amor ao Senhor. Por aquilo que Deus vai realizar as nossas carreiras ministeriais para frente. Aleluia. Tem que haver obediência. Vendo, meus irmãos, que Abraão, ele obedeceu a Deus. Mesmo amando aquilo, ou aquele filho, aleluia, glória a Deus, Isaac, da promessa, né? Todos nós conhecemos o contexto sobre Ismael, Agar e tudo mais, aleluia. Eu quero só gerenciar nessa parte aqui, meus irmãos, para não perder o tempo, está escasso. Diz que Deus falará ao nosso coração e com nós mesmos, quando ele pede a Isaac, aleluia, em holocausto, aleluia, aleluia, glória a Deus, está, eu acredito, acima, aleluia, de qualquer, meus irmãos, objeção. Porque sempre será maior o plano espiritual do que o terreno de nossas vidas. E conhecemos também, e nem quero entrar nessa parte, nessa vertente, né, a alegoria entre Ismael e Isaac. Isaac, né, a promessa celestial, Ismael, a promessa terrena. Não quero entrar nesse contexto também, mas é o que traz, vai tomando vertentes aqui, e Deus vai nos falando que ali ele pediu a Abraão algo que ele tinha de estima, que ele tinha de amor, de querer, aleluia, de afeto, de carinho, aleluia, e que estava próximo, pelo pedido daquele que o chamou, da terra de Uz, né? E tirou de lá, e foi ouvindo e obedecendo o mesmo, que ele estava confiante. Acredito eu, Abraão nunca partiria, acredito, nós imaginamos isso, é um pensamento nosso, que jamais alguém pediria um filho para que tirasse-lhe a vida. Partiu de quem? Daquele que ele estava confiando do que iria fazer. Glória a Deus. O que o Senhor quer em nosso coração, que tudo aquilo que nós mais amamos está como uma montanha em nossa frente, e que nós não conseguimos largar, deixá-la, para olhar mais para Jesus. Mais para o Senhor, que é autor e consumador da nossa salvação. É isso que Deus está falando no texto, que ele pede a Abraão aquilo que, por assim dizer, era a sua alegria. Aqueles que ainda não têm plena alegria no Senhor, que ainda satisfazem diversidades, porque há mais de uma pessoa. Eu poderia ter as minhas, e sempre peço ao Senhor para que me liberte, né? Ser humano, como pessoa, mas, aleluia, ali está Isaac. Uma promessa do mesmo, que a pede. Como eu estou dando, mas quero de volta. Né? Aleluia, glória a Jesus. E o versículo 3 vai dizer que, na manhã seguinte, Abraão levantou, ele não houve objeção nenhuma. Na manhã seguinte,
Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque e Isaque, seu filho, achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Obediência. Obedeceu todo o script que Deus tinha, aleluia, colocado em sua mente, falado ao seu coração. E o mesmo Isaque corta a lenha. Aleluia. Nós não sabemos o que irá acontecer, né? Para nós é uma neblina, é um escuro futuro. A questão é que sobre os nossos atos, ações que virá sobre nós terrenamente, né? Sabemos que vão todos para a glória. Graças a Jesus na cruz. Mas, no versículo 4, terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Quer dizer, depois de Deus ter falado com ele, arrumado a lenha, o jumento, separado os servos que iriam na jornada, aleluia, né? Que iriam a fazer, ele de longe enxerga o monte Moriá, onde Deus, o lugar que o Senhor pediria a Isaque ao local. Aleluia, acredito ao terceiro dia, Abraão ergue os olhos e viu o lugar longe, então disse aos seus servos, espere aqui com o jumento e eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Até aí já Abraão revelou uma parte, né? Aleluia. O que futuramente, aleluia, iria acontecer. Abraão já tinha conhecimento, mas, aleluia, Isaque não. Meus irmãos, aleluia. Com muitas coisas Deus nos revela, né? Muitas coisas Deus traz à nossa mente, em sonho, em visão, em revelação, e a maior delas é a palavra dele, aleluia. E coisas que irão acontecer, o casamento dos irmãos, da minha esposa e de outros mais na terra, né? Coisas que iriam acontecer e como seriam, né? Mas aqui só Abraão, Deus e Abraão sabia, aleluia, do que iria suceder, aleluia, para frente. Ele deixa ali a jumenta, ele nem chama, aleluia, a imparcialidade, ele nem chama o rapaz mais de filho. Paz, imagine esse homem no coração, que teria que abrir mão daquele que ele mais ama. Você já pensou isso? De ter que abrir mão daquilo que possa estar atrapalhando a tua conexão, a tua ligação com o céu, para abrir mão dela? Eu acredito que o ser humano ele chega a chorar, né? Porque, meus irmãos, nossa carne é vil, nossa carne é mal, nossa descendência, nossa natureza adâmica, o Adão caído não quer, aleluia, quer resistir, né? A sombra do velho homem, a sombra da velha pessoa, né? Que quer restaurar coisas que já foram enterradas, foram largadas, aleluia, mas o Senhor sempre terá o seu socorro presente na minha e na tua angústia. Ele quer fazer uma troca, aleluia, glória, por aquilo que você ama, que você gosta, por algo, aleluia, que você vai amar diferente. Você não vai ter mais que abrir mão dela, porque é da parte de Deus, não é da parte dos homens, não é aquilo que você escolheu para gostar. Então o Espírito Santo de Deus está para fazer um corte no seu coração, automaticamente. Aleluia, glória a Jesus. Não sou eu, palavra, aleluia, glória a Jesus, quem vai fazer a poda. É interessante, aleluia, está ligado ao nosso, pode até estava ligado ao nosso coração, à nossa mente. É como um gatilho que se aperta, uma deixa que se ativa. Aleluia, o Senhor está para podar, para arrancar, para, aleluia, tirar, para o nosso bem. Aqui ele, como era a lei, e como antes já lemos, transcorrendo mais o texto, ganhando tempo, que Abraão ele chama o filho de rapaz. Eu e o rapaz iremos adorar e logos. Quer dizer, acredito, foi frio ali, aquele pai naquele momento, né? Mas pelo que ele iria fazer, pelo que sucederia, que ele sabia que tinha que ser feito, ainda mais das suas mãos,
Queria se realizasse esse sacrifício, mas graças a Deus, aleluia, na nossa atualidade, quem faz ele é o Espírito de Deus. Espírito Santo. Oh, Jesus lindo. Descendência de Davi. Aleluia. Ele diz, Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, com mochilinha nas costas, seu filho. O narrador está dizendo, Moisés, aleluia, mas ele chama o rapaz. Nós entendemos aqui o contexto e o texto, quem está falando, aleluia, glória a Jesus, e como está sendo, aleluia, desenrolado o negócio aqui. Ele, por sua vez, levou nas mãos o fogo e a faca. Abraão, aleluia. Assim os dois caminhavam juntos, está vendo? Cada um foi separado, levou. Versículo 7, Isaque rompe o silêncio. Disse a Abraão, e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão já conhecia, né, do holocausto, que ele Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Aqui ele já tomou uma posição de pai, né? Não foi tão... Isaque perguntou, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia, para abrir a porta. Glória a Jesus. Estão entendendo, meus irmãos? Aleluia. O fogo, criação do homem, né? Aleluia. A faca, criação do homem. O holocausto, o cordeiro, os cuidados. Mas ele é recebido por Deus. Recebido por Deus. Então, meus irmãos, aqui Isaque rompe o silêncio que havia. Como antes disse, e pergunta, meu pai, és aqui a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para ser? Para o holocausto, para o sacrifício. Queria ser ali sepultado, ou morto, ou imolado, ou tirado a vida. É desta vida que Jesus está falando, da nossa carne. Os desejos, quando Jesus diz, tomai a vossa cruz e me siga. Esses prazeres, aleluia, que foram pelo Espírito de Deus amputados de nós. Como o pastor, aleluia, anteriormente disse que a velha criatura morreu ali, ó. Batismo, não vou nem entrar em Mateus 3. João Batista. Nova criatura é, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. E tudo novo na vida de cada um. Isso já é velho, né? Aleluia, Ano Novo, Natal, essas demais comemorações. Já é velho, passado. Então, Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Aleluia, Deus proverá, como Deus proveu Jesus na cruz. E nós, pela promessa de como areia do mar, na praia, no mar da praia, como as estrelas dos céus, e quanto mais virão, como Lucas 19, Zaqueu, eis aqui também um filho de Abraão, aleluia, que se havia se perdido. Pela fé somos todos, aleluia, filho de Abraão, a qual, meu irmão, Cristo Jesus morreu por nós, para sermos reconciliados com o Pai, qual havia caído a conexão. Deus proverá com o seu cordeiro, e os dois seguiram junto, o narrador dizendo, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, aleluia, amarrou Isaque, seu filho deitou no altar em cima da lenha, o estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, versículo 11, mas do céu o anjo do Senhor, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Mas nós sabemos que nem sempre o nome de Abrão era Abrão, né? Aleluia. Primeiro era Abraão. Glória a Jesus, nem quero entrar nessa outra parte, né, meus irmãos, poder explicar. Não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Está vendo, meus irmãos? Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, quer dizer, né, aleluia, que é a forma adulta de um cordeiro.
Jesus com 30 anos, aleluia. Criança, cordeiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Aí diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Não sempre, glórias. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo. O Senhor jurando por si mesmo. Aleluia. Diz o Senhor que certamente o abençoarei, multiplicarei a sua descendência como a estrela dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações, porque você obedeceu a minha voz. Então, se havia uma promessa de um filho, que era Isaac, dada por Deus já, que pedido, e o Senhor confirmando, aleluia, que futuramente, aleluia, ele seria pai de todas as nações, que seriam benditas sobre a face da terra, como nós, aleluia, um povo bendito, o povo do Senhor. E quantos filhos mais Deus, até das pedras, né? Ressuscitará Abraão. Aleluia, glória a Jesus, graça ao seu filho Jesus, na cruz, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Mas, meus irmãos, isso foi, aleluia, na lei. Aleluia, que hoje temos muitas coisas na internet, muitas das vezes, aleluia, que diz ser a vontade de Deus. Aleluia, para encher, aleluia, salsicha, né? O semelhante ditado, aleluia. Mas fanatismo, aleluia, dizendo ser a vontade de Deus, mas aqui está a vontade do Senhor. E tudo aquilo na mente do homem, do ser humano, aleluia, que é justo e que obra, aleluia, a justiça. Deus estende maior a promessa a Abraão, que todas as famílias da terra serão benditas. Pessoa de Abraão pela fé. Aleluia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Então chegará o tempo que o justo viverá pela fé. Aleluia. Encerrando, então Abraão voltou para onde estava os seus servos e juntos foram para Betseba, onde fixou residência. Último versículo lido. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, não deixe de obedecer ao Senhor, a sua palavra, aleluia. Aqueles que, aleluia, o Senhor colocou à frente da sua obra. Porque como Deus tem esse sentimento de nos abençoar, de multiplicar as coisas em nossas vidas, aleluia, todos aqueles que estão à frente da obra de Deus, que você percebe que as ações são sempre benevolentes, aleluia, seremos abençoados. Na desobediência, aleluia, só o ser humano perde. Até o inimigo ganha com isso, meus irmãos, aleluia. Na desobediência, até o inimigo ganha, aleluia, porque o ser humano já está perdendo por desobedecer. Aí o inimigo, aleluia, ele está ganhando, porque o ser humano está desobedecendo. Mas, como sempre, Jesus em nossa vida está somando, e Ele mais uma vez irá somar. Como sempre, né, meus irmãos? Na obediência. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor continue a falar no coração de cada um aquilo que eu não posso expressar, meus irmãos, aleluia, que é vasta, vertendo da mensagem para cá e para lá, aleluia, mas que o Senhor, aleluia, possa ter tocado o teu coração esta noite pelo seu bom e santo Espírito, que se não tocou aqui, que o Espírito Santo de Deus que está dentro de cada um de nós, aleluia, fala conosco, aleluia, em visão ao nosso dormir, aleluia, porque eu creio, meus irmãos, que Deus tem a sua forma, aleluia, que até na tempestade, aleluia, tem o seu caminho, né? Então, meus irmãos, vamos colocar de pé para orarmos, aleluia.
agradecendo a Deus pelo culto, pela palavra, pelos hinos, né, pela presença de cada um, pelos ensinamentos, aleluia, e que o nosso coração encha de obediência e gratidão a Ele. Senhor bendito Deus, amado Pai que habita no mais alto dos céus, voltamos pela segunda vez a Ti neste momento, agradecer por esta festa, Senhor, a qual aqui, ó Pai amado, em oração, Senhor, ó Deus querido, estamos agradecendo, porque todo, ó Pai amado, dia, Senhor, que nos reunimos em nome do Teu Filho Jesus, é uma festividade espiritual, Senhor, aleluia, é uma chuva de vitória, é uma chuva de bênção, Senhor, aleluia, é um momento, aleluia, ímpar, Senhor, ó Deus querido, estar na Tua face, estar na Tua presença, abençoa cada um que esteve aqui, que não poderia, por força maior, Deus sabe, aleluia, que o Senhor possa nos levar, nos guardar até o nosso lar provisório, Pai. Estamos gratos por tudo, pelo dia, Senhor Deus querido. Deus amado, aqueles que se encontram nas rodovias a viajar, guarda, Senhor, livra, ó Pai bendito, de todo mal, de todo acidente, Pai. Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus, que é bendito, que é eterno, que reina para todo sempre.